Depois de vermos a Epístola aos Efésios, nós vamos agora entrar na Epístola aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. E como nós falamos, essas epístolas, essas cartas, elas fazem parte do coração da Bíblia: Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. 4, é como se fosse assim as partes do coração, E Colossenses e Efésios é como se fossem assim duas asas de um avião, Efésios mostrando a parte da igreja, o dispensar de Deus para nós, a fim de que a igreja seja edificada, tal. Mas com que objetivo? É o encabeçamento de Cristo. E Colossenses mostra esse objetivo, Cristo ser o cabeça de todas as coisas, porque é Ele que tem que ter a primazia. Então, a epístola de Colossenses, aos Colossenses, Colossos era uma cidade que estava ali na Ásia, também perto de Éfeso, era uma cidade próxima a Laodiceia, tanto é que a carta aos Colossenses é indicada para que fosse lida também por Laodiceia, e fala de uma carta que tinha sido escrita a Laodiceia, que deveria ser lida pelos Colossenses. Essa carta foi escrita provavelmente no ano 60 depois de Cristo, e essa questão da carta a Laodiceia está no capítulo 4, versículo 15 e 16, e a Ásia Menor, onde estava a igreja em Éfeso e Colossenses, ela é hoje a Turquia, aquela região da Turquia é chamada de Ásia Menor. E Epáfras era um cooperador de Paulo que levou essa palavra e o ensinamento de Paulo aos Colossenses, conforme está no capítulo 1, versículo 7. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor. Apesar de Paulo não ter ido pessoalmente a Colossos, Epáfras era o representante de Paulo, e o recebimento dos colossenses ao ensinamento de Epáfras, na verdade eles estavam recebendo o ensinamento de Paulo. Isso não ocorreu em Efésios, que Paulo mandou o Timóteo para eles, mas eles não conseguiam receber os ensinamentos de Timóteo, eles desprezavam Timóteo, e isso fez com que ele se afastasse da economia de Deus. Na igreja em Colossos aí é diferente, porque eles recebiam através de Epáfras os ensinamentos de Paulo, e conseguiam o quê? Por isso que lá fala, que eles o qual nos relatou do vosso amor no Espírito, versículo 8 que nós lemos agora. Por que eles tinham esse amor? Porque, como diz lá em Timóteo, eles recebiam a palavra de Deus, a economia de Deus na fé, e isso fazia com que a fé dele fosse sem hipocrisia, e o coração puro, com a fé sem hipocrisia, transforma o que? No amor no Espírito. E aí no capítulo 4, versículo 12, sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servos de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e perfeitamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então a situação em que a igreja em Colossos estava era a mesma situação da igreja em Laodiceia. E na carta em Apocalipse a respeito da igreja em Laodiceia, nós vemos assim que ela se envolveu com muitas coisas humanas, e Cristo ficou para o lado de fora da igreja. E apesar deles terem recebido esse Epáfras, quando Epáfras saía, eles se voltavam aos pensamentos humanos, às filosofias, gostavam de coisas filosóficas, tal. Então a cidade de Colossos se envolveu muito com a cultura judia, ou mesmo gentia, relacionada às filosofias gregas, tal.
E essas coisas acabavam ocupando o pensamento deles, a maneira deles viverem. Então, por causa dessa influência, né, da cultura humana, Cristo não tinha primazia, né, na igreja. Nesse contexto, o livro de Colossenses foi escrito com o intuito de alertar os irmãos ali, de que não importa o que seja, tudo que substitui Cristo em nossa vida e nos distrai dele deve ser eliminado. Não importa se é religião, filosofia, cultura, tudo que que substitui Cristo tem que ser eliminado, certo?